pelo menos, podem não ter feito todos, mas pelo menos uns 2 milhões de brasileiros já acessaram, já tiveram acesso de alguma forma. Muitos não terminaram de fazer limpeza hepática, mas pelo menos 2 milhões de brasileiros. Significa dizer que 1% da população já teve acesso à limpeza hepática. São números bem interessantes e que abrem muita responsabilidade para a gente, porque 1% é quase nada, não é? Imagina você multiplicar isso para 5%. Aí a gente está falando de 10 milhões de pessoas, que basicamente seria quase a população de Portugal. Gente, nós estamos num desafio enorme. Dentro do processo de coaching, a gente diz o seguinte, que uma pessoa sendo muito boa em uma única possibilidade é interessante. Ela sendo 2, é maravilhoso. Tendo 3, é muita excelência para uma pessoa só. Então, não há esse tão bom em 3 coisas. Você tende a declinar em uma ou outra, mas a somatória de diversas competências faz o que a gente chegasse até aqui, né? Nos faz ser o que somos, o que sentimos, o que estamos conquistando nesse momento. É o tal Ubuntu. Eu gosto, Sandra, de falar essas palavras. Tem um cidadão chamado Bill Hybels, ele é um pastor americano, líder. Ele deu consultoria assim, é amigo de muitos presidentes ao longo da história americana, o Bill, e ele tem um negócio, um encontro de líderes mundial. E eu tive o privilégio de participar com ele de um desses encontros ao vivo. E ele tem um livro chamado Axiomas, Máximas da Liderança. Axiomas são palavras que elas têm tanto peso, essa palavra, que ela tem todo um contexto em cima dela, que é esse aí, Ubuntu. Quando você fala Ubuntu, já te leva a pensar, somos o que somos porque somos todos juntos. Somos juntos, isso. E a outra é uma que a língua é indígena. E tem, por exemplo, assim, Moronguetá. Aí eu achei aquele tão bonito, o som tão bonito, Moronguetá. Aí eu fui buscar saber o que era. É uma língua indígena, que significa, e essa palavra significa, eu acho que em tupi, vamos falar de coisas boas. Vamos falar de coisas boas. Vamos moronguetá. Moronguetá, falar de coisas boas. Então, quando a situação está para baixo, você está cabisbaixo, está sorubático, gente, moronguetá. Vamos falar de coisas boas. E Ubuntu, moronguetá. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo isso. A gente voltou nos Estados Unidos em 2014, eu fui premiado, eu acho que fiquei em 5º lugar como o melhor projeto científico do país na área de coaching. E o coaching, em 2012, estava bam, todo mundo estava buscando, as empresas estavam buscando entender. E eu tenho até uma revista onde... Descortinando o coach na Amazônia. Saiu uma matéria de 5 páginas comigo aqui, já mostrei para algumas pessoas já conhecem isso aí. E aí, a gente, evoluiu bastante, só que eu vi alguns colegas, empresários inclusive, me procurando, Marinaldo, eu estou muito complicado, o coach pode me tirar dessa condição? Aí eu tinha que ouvir, qual é essa história, qual é o seu problema? E descobria que não era um processo de coach, porque o coach, quando você está bem, você está de saúde, né? Ok, você consegue alavancar pessoas, mas se você está doente, você está para baixo, você não consegue trabalhar a sua concentração. E eu fui buscando coisas, até que depois, lá pelas tantas, a gente chegou a um colega de Rondônia e conversei com ele e cheguei ao nível, mas fomos buscando encontrar possibilidades. A gente foi estudando a Uda Clark, que você citou aí, que você foi pelo protocolo da Uda Clark, eu fui pelo protocolo do Dr. Andreas Moritz, não é? Mas ambos pegam exatamente de uma outra base, tanto o Uda Clark quanto o Moritz, pega lá da medicina Ayurveda, que tem 7.000 anos. Então, é muito antigo. O protocolo tem mais de 50 possibilidades de limpeza hepática, mais de 50. E a gente escolheu uma delas e desenvolveu esse protocolo aí bem limpo, muito claro, não tem maluquices nele, tudo é possível. Eu fico a só
impressionado quando alguns médicos falam do protocolo da limpeza hepática, e aí você vê, o que você entendeu do protocolo? Aí ele cita o que ele entendeu. Totalmente deturpado. Ele, muitas vezes, escrevem até sobre o protocolo da limpeza hepática, mas não fizeram a limpeza, não eliminaram possibilidades. E eu, como jornalista, estranho isso, porque a gente busca sempre eliminar possibilidades para ajustar o discurso. E, às vezes, alguns colegas da área médica, operadores da medicina, eles não têm com um formato assim, não, o que eu sei é o que vale, o que você sabe não vale nada. E são escolas diferentes, são formas de pensar diferentes. E a gente vem buscando isso e já estamos alcançando aí 2 milhões de pessoas no Brasil inteiro fazendo, de alguma forma, já fizeram a limpeza hepática. E isso para a gente é fantástico, porque vem dando certo. São centenas e centenas de casos de sucesso, pessoas maravilhadas com o que estão encontrando de possibilidades, Sandra. Isso faz uma diferença numa nação. Se fôssemos uma nação pequena, já teríamos coberto todo o país. Mas é gigante. O Brasil tem uma quantidade enorme de pessoas, 211 milhões de pessoas. Atingimos já 2 milhões. Temos muito trabalho a fazer ainda. Então, a maior parte das pessoas não entendem que o seu corpo é um universo realmente personalizado. Então, as pessoas colocam assim sintomas e enfermidades numa forma coletiva, colocam ali, está em livros, os médicos tratam as pessoas por sintomas, muitas ainda não entendem que aqueles sintomas ainda não são as enfermidades, ainda não são as doenças instaladas. Eu mesmo fui pesquisar a fundo sobre o câncer e eu verifiquei que muitas pessoas entram e saem do câncer sem nunca até terem recebido o diagnóstico que estiveram com câncer. Então, elas, na primeira fase do câncer, a pessoa só mudando de hábitos ou retirando, digamos assim, aquela medicação ou toxinas ou enfrentamento com algum químico que estava a fazer o erro nas suas células, ao sair desse quadro, dessa forma de convívio, acabam também tendo a regeneração das suas células e as células que estavam criando filhas de erros para aquilo. A limpeza hepática é um dos métodos, ou um dos protocolos, ou uma das formas em que faz com que o corpo pare aquele progresso, digamos, do câncer que estava na primeira fase, na primeira etapa, para passar para uma segunda e para a terceira etapa, que seria, digamos, a parte final, onde há metástase, que daí é muito mais difícil o retorno à saúde. E ali a limpeza hepática, ao otimizar a apoptose no corpo e fazer toda aquela transformação nas células, aquilo para o progresso desses sintomas, não só idênticos a vários tipos de enfermidade, que estariam indo para uma progressão e uma instalação real daquela enfermidade, além de ser parada, bloqueada, a pessoa começa novamente num progresso de saúde, passa a obter a saúde também, novamente através desse protocolo. O que eu fico, assim, digamos, muito chateada às vezes, é que muitas pessoas sabem que vão a médicos, vão a profissionais, eles, assim como... Então, o que eu fico às vezes chateada, como eu estava falando, é que muitos médicos, eles fazem a faculdade, a sua universidade, eles sabem, tanto eles quanto nós, que nenhum de nós é Deus, né? Podemos ter todas as competências dentro de uma profissão, mas assim como acontece de estar a pessoa ali na sua sala de cirurgia ou no seu consultório e haver erros de informação ou o próprio corpo não se adequar naquele momento à situação em que se encontra, da exigência de uma cirurgia ou da exigência de uma medicação,
porque nós temos as estatísticas, hoje morrem mais pessoas dos efeitos colaterais de uso de medicação do que da própria doença. E isso daí já está comprovado em estatísticas e em livros médicos, em revistas de nome aí, né, de segurança de consulta que podemos tirar. E então o protocolo que eu tenho visto tanto nos meus grupos quanto nos teus e de outras pessoas, eles têm colocado o objetivo final de saúde, devolver saúde e retirar a maior parte da quantidade de sintomas que as pessoas estavam, e o objetivo é atingido com sucesso, né? Então, como que às vezes um profissional vem e coloca em xeque um protocolo natural com o uso da alimentação, com uma dieta vegetariana, uma dieta de qualidade, e com o uso do vinagre de maçã, que é um produto alimentício que está aí, né, nos supermercados para ser vendido e é usado diretamente pela maior parte das pessoas nas suas cozinhas, e traz um objetivo sem deixar a pessoa, digamos assim, passar por riscos fatais, como uma cirurgia ou algo assim. Então, eu fico chateada por isso, por pessoas, às vezes, não experimentarem a sua primeira limpeza hepática, não verificarem o que o seu corpo pode melhorar através desse protocolo e partir diretamente para uma cirurgia de vesícula, onde vai amputar um órgão que ele é importante, sim. Muitas pessoas não sabem que depois da retirada de vesícula tem que ficar tomando sais biliares, às vezes, o resto da vida. A maioria delas não tem nunca mais uma digestão otimizada e vão comprometendo também o seu fígado e todos os outros órgãos que dependem ali das funções que a vesícula fazia. Então, muitas pessoas estiveram no meu grupo, estiveram em alguns dos meus grupos, estiveram em grupos de outras pessoas, tiveram medo de fazer a limpeza hepática porque houve um terrorismo do seu médico, porque queria tirar a sua vesícula, retirou a vesícula com o médico, continuou com as gorduras hepáticas, começou a piorar de outros órgãos e depois foi fazer o protocolo tardiamente, já depois de ter tirado a vesícula, e daí foi recuperar a saúde que não conseguiu retirando a vesícula. Então, mais uma vez, isso daí prova que o protocolo da limpeza hepática, que não é apenas limpeza hepática, é limpeza também orgânica e de outros órgãos, que dependendo de cada organismo, vai limpar mais do que a vesícula e mais do que o fígado. Sandra, nós temos essa condição dos médicos, muitas vezes tiram. Tudo bem, as leis brasileiras garantem que a última palavra ainda é a sua. Por mais que alguns profissionais da saúde se endeusem, cheguem a achar que é o próprio Deus, não são todos, mas um grupo muito seleto acha que pode fazer tudo com o corpo alheio, sem dar opções. E as pessoas, muitas vezes, não têm discernimento que há opções de medicina, são várias medicinas, uma delas é a alopática, mas existe a homeopática, uma medicina natural, são várias possibilidades dentro da medicina natural. Você assina um termo para tirar a sua vesícula, você assina termos, porque pode dar errado, e você pode não voltar também da cirurgia, é um pedaço de você, e ninguém, fora você, vai responder por isso. Porque se você assinou o termo e você vai assinar, o médico vai fazer o corte e ele fez a parte técnica dele. Mas os resultados do que vai acontecer depois vai de organismo. No entanto, muita gente vem com a gente e diz assim, qual é a segurança que você nos dá para fazer a limpeza hepática? Fazendo a limpeza hepática eu vou ficar boa, eu vou ficar 100%, eu vou ficar curado. Eu digo, uau, que interessante. Né? A pessoa tomou um refrigerante daquele, né? Aquele refrigerante escuro, com muito gás, pesado. Comeu uma
uma fritada boa, pesada, de calabresa, embutido. E depois, bom, enfim, ela comeu biscoito, bolachas recheadas e outras coisas mais. E ela ainda vem com a boca cheia perguntar qual é a garantia que isso vai dar certo para mim. Eu digo, ó, é mais certeza você ter problemas com tudo isso que você acabou de colocar para dentro do seu corpo do que dar errado qualquer condição dessa de colocar o vinagre de maçã, colocar o ácido málico, o sal amargo, colocar laranja, limão, enfim, os ingredientes para dentro. São ingredientes naturais, são coisas boas. Esses produtos são infinitamente melhores do que essas porcarias todas que você colocou, acabou de ingerir no dia de hoje, durante essa semana. É estranho isso, porque as pessoas não conhecem o seu próprio corpo e, pior ainda, não conhecem o que alimenta, o que elas estão se alimentando. O importante, eu até gravei sobre isso, é encher a barriga e não nutrir o corpo. É deselegante falar isso, mas a gente precisa falar. Cuidado quando você decide só encher a barriga. É perigoso. É por isso que nós estamos só no Brasil com 50 milhões de pessoas pré-diabéticas. Nós estamos com 13 a 15 milhões de pessoas diagnosticadas com diabetes. Diagnosticadas e algumas fazendo tratamento, não são todas. E pessoas perdendo pé, perdendo perna, dedos, enfim, perdendo suas extremidades e, inclusive, paralisando seus órgãos, pelo simples fato de que não conhecem o que estão comendo. O diabetes é um conjunto de fatores que entram pela mesma porta que entram centenas e centenas de outras doenças. Quando você cuida, e na limpeza hepática, isso estabiliza inúmeras pessoas com diabetes, não diabético, mas com diabetes, fazem a limpeza hepática e se dão muito bem, conseguem equilibrar, fica próximo de 100 ou abaixo até de 100, o seu índice glicêmico. Conseguem reduzir o pico glicêmico, que vai para 300, 400 quando você come, e aí você fica terrível, não é? Cuidado. Quando a gente possibilita que você faça, te direciona para fazer uma limpeza hepática, que é uma limpeza orgânica, as coisas começam a funcionar. Então, não é só o diabetes que sai. A porta que fecha para o diabetes, fecha para dezenas, centenas de outras doenças. E o câncer já foi comprovado, Sandra. As pessoas sabem disso. Só preciso tomar uma definição. Que o câncer está em um ambiente ácido. Ele só se prolifera em um ambiente ácido. Se você observar as pessoas também que estão com doenças cardiovasculares, e são as 3 doenças que mais matam pelo mundo, doenças cardiovasculares, nós temos o câncer e temos ainda o diabetes. Só que as últimas pesquisas, uma pesquisa americana, verificou o seguinte, que por onde entra o pessoal que tem problemas cardiovasculares, são as mesmas pessoas que também já têm problemas com diabetes. Então, juntando as duas, está em primeiro lugar, está à frente do câncer. E ambos estão com o sangue, estão com os seus líquidos de uma forma inadequada. Eles estão sobrevivendo, mas não estão vivendo. O sangue está muito ácido, abrindo possibilidades para inúmeras outras doenças, para seres patológicos invadirem o seu organismo. E é isso que a gente vem trabalhando. Sandra, então, é importante, muito importante esse momento que a gente vem falando isso. Então, eu queria que os nossos canais se juntassem exatamente para podermos demonstrar ao povo que nos escuta algo que é coincidente entre grupos de limpeza hepática independente do administrador. O que nós vemos, né,
que quando uma pessoa leva a sério o preparo da limpeza hepática, porque eu coloco sempre assim até uma mensagem, a limpeza hepática, ela tem um preparo de 6 dias, para daí nós termos realmente o dia D, que é o dia de sentir fome, o dia de passar um pouco mais de dedicação àquele dia de limpar o intestino, fazer a desparasitação, para daí realmente haver a limpeza hepática, a tomada do suco tríplice, né, que eu chamo da grande vitamina, a supervitamina de azeite com suco de limão e laranja. Mas o preparo está até quando a pessoa já recebe a notícia que ela vai entrar num protocolo. Esse preparo já começa assim, a vontade de realmente a pessoa abandonar aquilo que está fazendo a sua enfermidade, ou seus sintomas idênticos a uma enfermidade. Porque eu só considero realmente uma enfermidade quando algo está crônico por bastante tempo e que a pessoa fez vários tipos de tratamentos e realmente a enfermidade não abandona a pessoa. Aí realmente não são sintomas, é de fato uma enfermidade. Mas quando a pessoa só tem sintomas, ela pode tratar todas as vias orgânicas dela. Um dos protocolos para otimizar é o da limpeza hepática, que faz uma limpeza geral orgânica, também intestinal, da vesícula, pulmão, útero, ovários. Nós temos relatos de vários tipos de sucesso em que órgãos das pessoas estavam comprometidos, tinham o diagnóstico já, tinham exames e aquilo tudo se foi embora com a primeira limpeza hepática para muitas pessoas já fechou a porta para inúmeras enfermidades serem instaladas. Mas o preparo dessas pessoas foi levado a sério. E o que eu tenho visto, que eu quero realmente deixar claro aqui o que acontece nos meus grupos, quero que você fale dos seus, e depois a tua equipe também vai falar, relatar de alguns casos, mas o que eu vi, eu comecei a fazer estatística entre os grupos. As pessoas que realmente faziam a dieta vegetariana e, de fato, sabiam, por exemplo, que comer industrializados, mesmo que fosse um cuscuz, porque o cuscuz é feito, a maior parte das pessoas vão lá fazem com flocão, isso já é industrializado, não é o milho. Outros vão comer ovo, né? Não deixa de ser uma proteína. Ah, mas eu vou passar fome se for só com legumes. Olha, você pode até passar fome essa semana, mas se for para você se livrar daquela farmácia toda que você tem na tua casa, será que não vale a pena? Porque tem pessoas que nunca comeram ovo na vida, nunca comeram carne na vida, nasceram vegetarianas, só comem vegetais e frutas, estão maravilhosamente bem, parecem com uma aparência muito mais novas do que a idade, são pessoas inteligentes, bem-sucedidas, não têm enfermidades, e elas sempre levaram a vida toda assim. E assim, é uma dieta vegetariana que elas levam a vida toda, os pais dela, a família dela, e nunca passaram fome, porque tudo que dá, tanto na árvore quanto dá ali debaixo da terra, são produtos realmente de alimentos de primeira qualidade. Aí essas pessoas, elas, então eu vou aceitar o desafio. Aceitam o desafio e fazem um preparo realmente sério. Elas não querem saber de proteína nenhuma, nem de ovo. Elas tomam os 2 litros de água, elas tomam os chás fitoterápicos de camomila, de cidreira, para não ter dor de cabeça, para limpar melhor a bexiga. Elas comem todas as frutas, até frutas que elas nunca tinham comido na vida, e elas se livram de várias questões que elas tinham na vida delas. Elas tinham ovários policísticos, vão lá, fazem o exame, não aparece mais, tinham mioma no útero, estavam com cirurgia marcada, aí deixam de ter o mioma, sai o mioma também, às vezes até 15 dias depois que fizeram o protocolo. Elas tinham enxaqueca, tomavam remédio, Neosaldina, toda semana, nunca mais tomaram. Elas tinham pressão alta, deixam de ter. Outras tinham taquicardia, tomavam um remédio lá do coração, eram ansiosas, tomavam ansiolíticos. Outros tomavam diazepam, e aquilo tudo vai embora.
E eu comecei a verificar que as pessoas que levavam a sério o preparo da limpeza hepática, que é esses 6 dias, elas tinham isso, elas tinham esse sucesso todo com a limpeza hepática. E outras pessoas que não queriam deixar de comer, não queriam deixar de fazer isso que você falou, encher a barriga, sentir que estavam realmente satisfeitas, muito fartas de alimentos, continuavam a comer 2, 3 ovos, faziam cuscuz, faziam vários pratos gostosos, faziam pão sem glúten, por exemplo. Elas não conseguiam atingir o objetivo que a limpeza hepática promete e realmente garante para outras pessoas que levaram a sério o preparo. Por isso que eu quis vir aqui hoje e deixar isso bem claro, que eu fiz essas estatísticas nos meus grupos, quero saber de você também o que aconteceu e com outros administradores, o que leva pessoas a terem muito sucesso até já na primeira limpeza hepática e outras que têm mediano sucesso ou até não conseguem terminar porque no dia da limpeza não conseguem fazer limpeza intestinal, ficam presas, o sal amargo não faz efeito. O que é que acontece? Vamos chegar a um consenso aqui, Marinaldo? Sem problema, até porque você fez parte disso também, né? Na construção do nosso cardápio. Foi mais de uma semana discutindo, um grupo bem eclético discutindo, e técnicos também, vários técnicos, e eu estava lá o tempo inteiro checando com o conhecimento que a gente tem, fazendo pesquisa que a gente tem também, até a gente chegar ao nível em que a gente apresentou, ficou bonito o nosso material, não é? Ficou realmente lindo. Profissional. Antes de começar a falar sobre isso aqui, eu gostaria só de falar o seguinte: muita gente querendo entrar, mas tem um limite de 100 pessoas pelo Zoom. Estamos a muito além de 100 pessoas que não conseguem entrar. Então, o que a gente vai fazer? Senhores, depois a gente vai conseguir disponibilizar isso, vai ficar no YouTube. Vocês vão poder assistir a tudo isso várias e várias vezes, entender palavra por palavra o que a gente quer, até o que tem nas entrelinhas aqui, vocês vão entender. Vamos ficar com esses 100, não vamos mudar agora, não tem condições de mudar, mas vocês vão poder nos acompanhar no YouTube. Aqueles que não estão conseguindo no Zoom, vá para o YouTube do Dr. Limão, ou então, Sandra, qual é o teu canal? Construindo Saúde. Então, Construindo Sandra Almeida, Construindo Saúde, e também estou fazendo a gravação. Eu também tive que parar a transmissão lá no canal, porque estava travando aqui, e para não comprometer aqui a nossa gravação, eu parei lá, mas depois vai ter a gravação, como você falou, vão poder ouvir várias vezes as informações. Quem tiver interessado não vai perder nada do que está acontecendo aqui hoje. Corra para o canal do Dr. Limão nesse exato momento que está rolando aqui essa mesma conversa. Avise as pessoas que estão lá fora, que está fazendo uma fila enorme. Parece aquele restaurante que é badaladíssimo, né? É o que a gente tem por aqui. É o que tem para hoje, Sandra. Que coisa boa, né? Gente, então, vamos falar aqui. Nós não tiramos completamente, havia uma neura. Tira tudo, tira carne, tira peixe, tira tudo isso. E havia uma grita geral, por questões culturais também, a questão do ovo. Tem a parte econômica e outras coisas mais. A gente liberou, chegamos, será que dá para liberar 1, 2? Chegamos até 3 ovos, sendo que separa isso aí, um pela manhã, um à tarde, o outro à noite, ou 2 na hora do almoço, durante a limpeza hepática, na preparação, é o que a gente libera nesse cardápio. Mas o bom disso tudo é que você não está juntando isso a outros problemas. Na realidade, quando você retira ao longo da semana esse carboidrato, reduz bastante esse carboidrato, parte para um carboidrato melhorado, por exemplo, da batata e tudo mais, porque o carboidrato é o açúcar, gente, também. Tem o açúcar puro, como você conhece, e tem o carboidrato. Os carboidratos hiper, mega processados são aqueles que vêm em caixinha, aqueles que vêm em sacos, aqueles que, enfim, você encontra normalmente em supermercados. Esses são, a gente busca assim, estão abolidos inicialmente, não para o resto da sua vida, mas faça pelo menos durante o processo de preparação da limpeza, de segunda a sábado, pelo menos nesse momento, liberte-se um pouco. Mas eu sou tão dependente, viu só? Ter dependência é prejudicial. Ter dependência já é tóxico. Cuide-se, portanto. Mas eu não consigo me livrar do açaí. Por exemplo, vamos falar do açaí.
eu não consigo me livrar disso ou daquilo. Então você tem uma dependência. Já é um problema tóxico. Dependência não deve existir. Você tem que ter escolhas alimentares. Escolhas alimentares. A proposta, então, reduza o açúcar. Os mais diversos, mas eu preciso ainda um pouco. Tudo bem. Permita-se conhecer o açúcar mascavo, mas ele é tão sujinho, tão escuro, questões culturais, né? Então, nós temos um melhorado, por exemplo, assim, o Demerara, ele é um pouco mais limpo e mantém as características o mais próximo do mascavo possível, mas evite os demais açúcares, aquele super refinado, né, quebradiço, aqueles branquinhos, quanto mais branco, mais ácido passou por ele ali para deixar limpo. Ele está tão limpo que ele não significa exatamente nada, ele só é problema para você. Você colocou aquilo no copo, tomou, é problema na bucha. Por exemplo, assim, mas o refrigerante. Vamos dar números? 30, cada copo que você toma daquele refrigerante, eu vou citar todos, mas aquele mais escuro, ele é mais, parece-me ser o mais problemático. Aquele que tem muito gás, que você conhece, né? Que até patrocina o Natal das famílias e tudo é muito bonito. Enfim, são 32 copos d'água de boa qualidade para diluir a acidez de um copo daquele refrigerante. Imagina se você toma 1 litro. Você vai precisar de um balde, deixa eu ver aqui, pronto. Um balde e meio, tomando, para diluir a acidez tóxica desse 1 litro de refrigerante que você tomou só nessa festinha. Olha a desgraça que você está fazendo no seu corpo. E a gente propõe, Sandra, que não é só o alimento. Aí vem a nossa estrutura. A gente observou que realmente não pode ser só uma semana. A gente fez o tal desafio, porque é bom fazer o desafio para as pessoas. Elas passam a se conhecer e a serem conscientes da sua força, da sua energia. Eles passam a ser protagonistas do seu filme, da sua vida. Não ficam dependendo de outras pessoas. Vamos lá. A gente passou aqui o protocolo, o protocolo da água. Como é que é o protocolo da água? Quando a gente lança todo dia 1º de cada mês, a gente lança vai rolar o protocolo, mas já tem um desafio. Qual é o desafio? Você vai tomar 2 copos d'água logo cedo, pela manhã, pode ser com um pouco de limão ou um pouco de vinagre de maçã dentro, e você 2 copos. Para que isso? Para dar uma descarga nos rins. Todo aquele oxalato, as pedrinhas que foram se acumulando, aqueles tudo de sujeira que se acumulou durante a noite enquanto você estava na horizontal, ficou acumulado. Quando você toma essa água, dá uma descarga. Só que ao dar essa descarga também, né, livrando-se dessas pedras, você também pega e organiza toda a parte energética. Ficou uma quantidade enorme aqui trabalhando de energia. Essa energia, ela vai discorrer no seu corpo e vai funcionar melhor. Você vai pegar no tranco muito mais rápido. Aí depois tem o horário do almoço. Claro que você pode tomar a água como você quiser, mas o horário do almoço é um horário muito interessante. Meia hora antes, você já prepara os seus intestinos, porque o intestino, ele trabalha com água. Ele precisa ser lubrificado. Então, você hidratado e lubrificado. Como é isso? Ele funciona, gente. É uma máquina funcionando ali. É um cérebro funcionando ali. Então, você pega e toma 1 copo d'água meia hora antes, você coloca ali aquela água pode colocar um pouquinho de limão, né? Você vai tomar também 1 colher de azeite de oliva extra virgem. Então, você vai hidratar e lubrificar. As papilas que ficam nas paredes dos intestinos vão agradecer muito, vai melhorar muito. Sabe aquele momento que te tranca, você não sabe por que acontece? Tem muita coisa pedrada ali dentro. Os fecalitos estão dentro. A descamação, porque o intestino descama o tempo todo. Parte do seu cocô é a descamação dos seus intestinos. Então precisa trabalhar com líquido em ambiente aquoso, de água. Então, quando você faz isso, melhora muito a vida útil dos seus intestinos. E aí, depois, quando você vai dormir, tome mais 1 ou 2 copos d'água. Vai depender de você, de pessoa para pessoa. Para que isso? Aí você já
já reduz os problemas de um possível AVC, pressão alta, menos dor de cabeça, menos agonia durante a noite, o corpo acorda, meu Deus, o que está acontecendo? Está dando um passamento, problemas cardiovasculares. Quando você toma 2 copos d'água à noite, você melhora muito a sua consistência vital. Então, é um desafio que está melhorando a vida de muita gente. Com isso, ele diz, quer dizer que eu posso controlar essas coisas? Sim, você pode controlar esses ambientes também. São as estratégias, mas todos os dias a gente solta uma palavra que alavanca a pessoa. Aquelas palavras que você viu, né? Nós temos vídeos, nós temos áudios, em que diz, você pode, qual é o seu objetivo? O que você quer? Tem uma meta, porque quando você trabalha com objetivos e quando você trabalha com metas, você reduz a acidificação do seu corpo. É a outra estratégia que nós temos. Você reduzindo isso, o seu corpo funciona melhor, porque é menos estresse. Quando você se programa, aquilo que é combinado com a sua mente e seu corpo não sai caro. O combinado não sai caro. Então, você tem essa possibilidade, essa estratégica de pensar em coisas melhores. Desliga aquele canal. Plim, plim. Desculpa, mas é o canal, desliga. Porque, gente, aquilo ali é um fuzil na sua cabeça todos os dias. Eles disparam tiros todos os dias na sua cabeça e você assimila. Não faça isso mais. Tem outros canais. Mas eu quero saber sobre comunicação. Busque outros canais de comunicação que você vai encontrar. Não existe só aquele canal. Tem outros. Bom, enfim. Quando você faz isso, você reduz o seu estresse. Ao reduzir o seu estresse e esse borbulhar todo na sua mente, reduz-se a ansiedade. O problema da angústia, você fica menos angustiado. Com isso, reduz-se também a depressão, que muitas vezes leva à fatalidade. Essa está sendo a estrutura que o Dr. Limão está levando para as pessoas e a gente já está chegando aí a 1.200, 1.400 grupos, onde quem coordena direto, vai lá com eles, é o Claudinei Ribeiro, que eu até gostaria que você puder liberar o microfone dele. Sim, claro, para ele contar essa experiência, liberado. por favor. Claudinei Ribeiro. É isso mesmo, Claudinei. Falei alguma besteira por aqui? Como é que você está enxergando os grupos lá por dentro? Porque ele vai lá e conversa com as pessoas, está o tempo todo, faz a parte política por todo o processo. É tudo dividido, tudo dividido. Boa tarde, Sandra Almeida. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Magaldo. Prazer enorme estar participando aqui dessa videoconferência. Realmente, toda a estrutura que nós temos aqui dentro desse projeto da limpeza hepática, dentro do projeto Dr. Limão, é uma estrutura muito boa, muito organizada, onde já há um bom tempo, né, nós estamos aí trabalhando e divulgando o protocolo do livro do Dr. Andrés Moritz, onde se iniciou-se esse projeto da limpeza hepática. Eu comecei no ano de 2018, em junho de 2018, né? Então eu já estou há 30 meses dentro desse projeto da limpeza hepática aqui no Brasil, e eu já vou iniciar agora segunda-feira a minha 23ª limpeza hepática. E o que a gente observa dentro de todo esse período de 30 meses é que, apresentando esse protocolo da limpeza hepática do Dr. Limão para as pessoas, a gente trouxe, sim, muitas melhoras na saúde das pessoas. Uma das coisas que, inclusive, hoje eu estava conversando com muitos grupos, o qual 99% desses grupos eu estou, meu celular está, inclusive, está até sofrendo aqui, porque a bateria já não está aguentando mais. São aí quase 1.400 grupos, mas eu cheguei a ter dentro do meu celular 3.300 grupos de limpeza hepática, entre vários projetos que tem de limpeza hepática no Brasil, né? E fora do Brasil também. E o que eu tenho muito, e até inclusive falo nos meus grupos, as pessoas, que a limpeza hepática, Sandra, e vocês todos são testemunha disso, o que ocorre-se, a maior mudança que vai ter para a pessoa na limpeza hepática, a maior mudança é aqui, ó. É uma mudança mental. Por quê? Porque você vai mudar os seus hábitos. Hábitos esses que você já vem trazendo há muitos anos na sua vida, hábitos que eu estou dizendo, hábitos alimentares, que você vem trazendo ao longo dos anos na sua vida, achando que esses hábitos alimentares é o melhor para a sua saúde, onde, na verdade, sabemos que não é.
porque muitos alimentos que nós consumimos hoje no dia a dia, na correria do dia a dia, entendam que não estou criticando também, eu compreendo perfeitamente bem que todo mundo tem uma vida muito corrida e você tenta facilitar e melhorar isso o máximo possível. Nessa correria, a gente acaba comendo aquele alimento que é mais fácil de fazer. Né? Então você pega ali, já abre um saquinho rapidinho, põe ali no prato, dá uma esquentadinha, come e ótimo. Só que normalmente quando a gente está se alimentando, ninguém olhando para o alimento assim, será que esse prato que eu estou comendo aqui agora vai fazer bem para o meu estômago? Será que esse alimento que eu estou comendo vai fazer bem para os meus intestinos, para o meu fígado, para a minha vesícula? Né? Então, quando você entra nesse processo da limpeza hepática, você começa a fazer uma mudança, principalmente aqui, porque nós temos uma dieta, né? E a Sandra principalmente está aqui, que ajudou a elaborar toda essa dieta aí, né? E outros profissionais também. E essa dieta faz com que as pessoas já criem um primeiro bloqueio ali. Por quê? Porque você tem algumas restrições alimentares. E uma das coisas que as pessoas falam é assim, mas eu vou passar fome. Pessoal, não é para fome. Ninguém vai passar fome fazendo a limpeza hepática. Você vai mudar os seus hábitos alimentares e vai comer alguns alimentos que prejudicam todo o processo da limpeza hepática para eliminar essas intoxicações do seu corpo. Então, tudo que foi montado dentro dessa dieta, desse cardápio, foi montado com base no protocolo da limpeza hepática para que você tenha uma limpeza muito mais eficiente. Então, o que eu percebo dentro dos grupos, e todos os grupos que eu estou aí todo dia andando e sempre dando um suporte ali, é que o maior problema que as pessoas têm realmente é aqui, conseguir destravar isso aí, essa mudança de hábito. Então, é interessante tudo isso, o trabalho que nós estamos fazendo, como o Marinaldo citou na fala dele aí também, ainda é muito pequeno, perto de tudo aquilo que nós temos para atingir dentro do Brasil. Como ele disse, nós temos 211 milhões de habitantes no Brasil. Né? Estamos aqui, somando todos os projetos que eu conheço de limpeza hepática, pessoal, no Brasil, somando todos os projetos, que não tem só o projeto Dr. Limão, tem vários outros projetos. Somando todos os projetos, dá em média uns 5 mil grupos de WhatsApp. Em média, uns 5 mil grupos de WhatsApp. Tá? Então, nós não atingimos nada ainda a nível de pessoas, pela quantidade de pessoas que nós temos no Brasil. Só que esses 5 mil grupos também, nós já estamos em mais de 10, 15 países fora do Brasil, levando a limpeza hepática. Ou seja, tem muitas pessoas ainda que não conhecem o protocolo de limpeza hepática, seja o da doutora Uda, seja o do doutor André Moritz, não importa de qual profissional o protocolo em si, o objetivo do protocolo em si é o mesmo para todos. Levar saúde, restaurar a saúde das pessoas. Né? Então, conversando com isso, o pessoal sempre dá um feedback. Quando a gente fala que o primeiro desafio dele é ele mudar aqui, mudar mentalmente, destravar ali. Por quê? A partir do momento que ele entrou no processo da limpeza hepática e ele conseguiu chegar até o fim, isso já passa a ser automático. Muitos consumir a limpeza hepática, posterior à limpeza hepática, você pensa 2 vezes antes de consumir esses alimentos. Né? Eu, desde o início, tive uma experiência maravilhosa, como eu falei para vocês, com 23, 23ª limpeza que vou iniciar agora. Então, nós temos, sim, muita bagagem dentro desse protocolo, nós aprendemos muito com muitas pessoas que a gente encontrou ao longo do caminho, muitas experiências trocando, um com os outros aqui, a Sandra, Marinaldo, doutora Fátima, Jaci, e vários outros administradores que estão aqui cuidando de grupos de limpeza hepática. Então, realmente, é um projeto que para a gente traz muita satisfação. Mas hoje, Marinaldo, fazer um levantamento de todos os acessos que eu tenho de grupo, desde 2018 para cá, mais ou menos já chega a 3 milhões de pessoas que fizeram a limpeza hepática. Todos estão fazendo, não, mas que já fizeram, tiveram a experiência da limpeza hepática, em média de 3 milhões de pessoas, eu consigo garantir para vocês que atingimos sim. Obrigado. Fechado seu microfone. É verdade, é verdade. Ok, então, Claudinei, muito obrigado. E quando a gente fala dieta, e a Sandra fala muito bem disso, a gente imagina que está restringindo algo. Na realidade, a gente está ampliando as possibilidades, porque quando você deixa de comer aquele bendito biscoito, bolacha, o pão, você abre um leque enorme de possibilidades alimentícias, alimentares, que vão fazer muito bem ao seu corpo.
Você começa a observar até mato perto da sua casa, começa a ser, mas mato, Marinaldo, até o Jaci Brinca, que é um dos nossos parceiros, diretor também do Dr. Limão. Ele disse, Marinaldo, eu falei, olha, eu estou fazendo aqui uma salada de punks. Ele disse, você já foi para a rua pegar mato na calçada? Eu disse, não, esse aqui já está sob controle, está no quintal, não pegou fuligem de carro nem nada. Mas você tem três, quatro formatos, né, folhas das mais diversas, que são as plantas alimentícias não convencionais. Experimente descobrir que plantas são essas que estão perto de você, na sua calçada, ao longo de terrenos baldios. Você encontra nas feirinhas, tem produtos que você jamais imaginou que pudessem ser consumidos, e você pode consumir. Gente, acredite, todo mundo só come, por exemplo, a parte de dentro do abacaxi, né? E a casca, você experimentou deixar de um dia para o outro? Torna-se uma deliciosa bebida de um dia para o outro. Ela se transformou em um de álcool, ela é bastante importante. É uma das bebidas que a gente propõe a você fazer de um dia para o outro para tomar, para restabelecer a flora intestinal. Não há uma única dieta no mundo, por exemplo, dieta do Mediterrâneo, dieta amazônica, que não tenha pelo menos uma bebida que passe por esse processo de fermentação. É necessário ter uma bebida de fermentação. Experimente comer o abacaxi. Sabe a coroa do abacaxi que todo mundo joga fora? Pois essa coroa você consegue fazer chás, você consegue fazer alguns produtos muito interessantes alimentares da própria coroa do abacaxi. Não sobra absolutamente nada. Aprenda, conheça um pouquinho mais. Mas aí o abacaxi a gente conhece. O que não conhece? Por exemplo, assim, manga. Está no tempo da manga no Brasil, né? Grande parte do Brasil tem manga. Mas quando acaba a manga, olha a mangueira, está cheia de folhas. Prepare 3 folhas dessa, pique bem essas folhas e faça um chá. Fica delicioso. A mesma coisa você pode fazer com essas 3 folhas, você faz um suco e coloca um pouco de limão. A folha da mangueira tem então, Marinaldo, propriedades alimentares maravilhosas. Eu faço ovo mexido com casca de banana. E esses dias eu enviei para os grupos o meu prato da Semana da Limpeza Hepática e tinha lá o ovo mexido de casca de banana. Todo mundo queria saber. Então, só pega a casca de banana, já higienizada, é claro. Antes de descascar a banana, a gente passa ali por uma água com um pouco de bicarbonato de sódio, passa por água novamente, deixa escorrer as bananas para ficarem higienizadas. Aí, na hora de usar, nós não jogamos a casca fora. Até porque, quando nós vamos no supermercado, nós compramos a banana com a casca, nós pagamos por aquela casca. O problema do povo é que não entende que compra os seus alimentos com as cascas. E depois chega em casa, metade dos alimentos joga fora no lixo, porque não faz nada. Estima-se que 1/3 de todo alimento produzido no mundo, incluindo cascas e bagaço e outras coisas mais, vai para o lixo. E tudo isso é alimento. Tudo isso é alimento, Sandra. Sim, e isso daí as pessoas às vezes assim, mas gente, vocês são muito ricos, vocês jogam cascas fora. Como assim? Sim, porque pobre mesmo que realmente paga por um produto não vai chegar em casa e não vai jogar fora. Eu não me considero rica, eu sou pobre, eu preciso realmente usar todos os meus alimentos, porque senão é como se eu estivesse pegando metade do dinheiro que eu ganho, na hora de comprar a minha comida, eu rasgo metade e jogo no lixo, porque se eu jogo... Sandra, permita-me falar, isto não é uma questão de ser rico ou pobre, é um hábito de pessoas inteligentes. As pessoas que se tornam inteligentes passam a consumir a fruta integralmente. Não. Folhas, frutas, raízes, sementes. São muito ricos. Às vezes a pessoa assim, não, mas eu não tenho dinheiro para comprar o vinagre de maçã. Não, mas você é rica. Não, não sou. Você joga toda a sua comida fora? Não. Sim, você joga a casca de banana fora? Sim, ali é casca.
É casca, mas é comida. Você joga a sua casca de manga fora. Eu faço suco da casca da manga, porque o suco da casca da manga, ela não tem praticamente frutose. O que tem a frutose é a manga. Então, eu como a manga e daí eu pego a casca e faço o meu suco. A minha casca da banana, depois de higienizada, eu corto em tirinhas, coloco com um pouquinho de óleo de coco na frigideira ali para refogar um pouquinho, jogo o ovo batido, um pouquinho de sal marinho, pronto, está o meu ovo mexido, deixo ali refogar, está o meu ovo mexido para poder acompanhar qualquer alimento. A casca de banana, ela também pode ser secada e pode ser picada no liquidificador e pode ser feito farinha para a pessoa poder, no caldo de feijão ou no caldo da lentilha, pegar e fazer em vez de fazer só com a farinha de mandioca, faz com a farinha da casca de banana, que não é carboidrato com tanto índice glicêmico quanto a mandioca. Então, Sandra, eu já peço para que as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube já digam também aqui, façam a sua participação, digam com o que você faz de diferente da sua alimentação, que foge aos padrões naturais, que quem sabe até os seus familiares riem quando você faz isso, mas fica delicioso. Escrevam nos comentários, a gente gosta disso. Exato, né? E pode usar, inclusive, para trazer as dicas nos grupos. Por exemplo, a semente da casca, a semente do maracujá, por exemplo, ela não é boa para a saúde. Inclusive, quando a pessoa vai fazer o suco de maracujá, ela deve só fazer uns cliques assim com liquidificador e não deve só para soltar a polpa, né? Só para soltar a polpa. E aquelas, no máximo, cortar no meio aquela hora que já está cortando no meio as sementes, já é hora de coar, tá? Daí pega aquelas sementes, junta com a glicerina e pode fazer esfoliação corporal, e que já faz um massageamento, uma hidratação também no corpo. Pode juntar, fazer sabonete natural, pode pegar junto com o sabonete de cozinha, ou sapólio, e ajudar para esfregar fundo de panela. Tem muitas coisas que se pode fazer com aquilo que se joga fora. Exato, mas se no mínimo, eu decido não querer usar mais nada, guarde isso aí, junte com qualquer resto orgânico, pique bem, ou então nem pique bem. Pegue num vaso, um vaso que você tenha, de plantinhas, e coloque dentro, e coloque com terras lá. Você vai ter um adubo fantástico para produzir novas plantas que você vai comer. Eu arranco as plantinhas e como. Então, gente, vale muito a pena, muito a pena. Curta esse novo momento, ressignifique a sua vida. O que é ressignificar? É pensar diferente, pensar fora da caixa. Antes, por exemplo, Sandra, a gente jogava todos os dias um saco de lixo. Aqui no Brasil, você está lembrando, senhores, que a Sandra está falando de Portugal. Né? Você está em Portugal e na Europa, e a gente está fazendo esse intercâmbio de comunicação aqui com os brasileiros. No Amazonas, aqui em Manaus, basicamente, todos os dias tinha lixo. A gente observa isso nas ruas, todo dia o lixeiro passa e leva material. Agora, eu levo 2 vezes por semana. O orgânico eu tiro todos os dias e coloco nas plantinhas. E o não orgânico eu tiro 2 vezes por semana, às vezes somente 1 vez por semana. Reduziu até o impacto ambiental, a minha pegada ambiental, problemas, né, com carbono, eu já não tenho tanto, já reduzo bastante. E agora a gente está e vai evoluindo. Isto vai evoluindo e a gente vai crescendo com isso como seres humanos, urbanamente convivendo num ambiente. Então, a limpeza hepática, ela faz isso, né? Os protocolos de saúde que nós colocamos nos grupos faz isso. Faz uma higienização na mente, nos pensamentos, na forma de comer, faz uma higienização até na forma como nós conduzimos a nossa vida social, a nossa vida familiar. As pessoas, elas, depois que começam a iniciar o protocolo e a ter esses hábitos alimentares,
elas passam a ser pessoas mais ecológicas, elas passam a ser pessoas que não, até financeiramente, elas passam a adotar, com um novo estilo de vida, um novo estilo alimentar, uma forma de reunir o seu dinheiro para aplicar em outras situações do seu lar, da sua família, de outros projetos, e não apenas naquilo que elas faziam, que eram os seus vícios alimentares. Era uma vida social em bares ou em locais de fast food que traziam doenças. As pessoas deixaram de fazer gastos em farmácias, porque tinham muitos remédios, tinham muitas enfermidades. Então, esse protocolo trouxe prosperidade na vida da pessoa, intelectualmente, socialmente, financeiramente. Então, fez uma limpeza, foi só hepática? Não foi. Foi uma limpeza geral. Acabou tirando várias formas da pessoa produzir situações mal sucedidas na sua vida, que passaram a ser bem sucedidas porque ela passou a se alimentar melhor, a pensar melhor, a decidir melhor, a se reunir melhor, e até como cidadão e cidadã, ela tem contribuído, como nós passamos a contribuir mais de forma ecológica, forma social. A gente passou a ter, eu comecei com o canal a colocar a minha cara aqui para falar com as pessoas, que eu não tinha antigamente essa coragem de fazer, apesar de sempre ter sido uma pessoa comunicativa, eu não conseguia atravessar certos muros que todos nós temos, né? Então, hoje estou aqui... Sandra, acredite, eu também. Ainda que eu seja formado, a gente fez mestrado também, iniciei em engenharia de produção, em linguística, mas não finalizei. Os dois não consegui finalizar, não deu tempo, vários outros projetos. E o que acontece? Eu nunca quase colocava a cara aqui. Eu era entrevistado e saía rapidamente, 2, 3, 5 minutinhos, saía. Passar meia hora, 1 hora entabulando essa conversa, não. Eu vou para palco, mas para um veículo de comunicação, não gostava de me expor tanto. Isso muda também. Você passa a entender, olha, se você não fizer, alguém fará, e fará pior que você. Então, por que você, que é preparado, não faz? Aí é a conversa interna, é o diálogo interno. E aí você vai lá e faz, se propõe a fazer. E outra coisa, essa reunião, mudança social, está acontecendo comigo, contigo, mas está acontecendo com aquela senhorinha que mora lá no sítio, em Rondônia, no Acre, vamos colocar aqui no Amapá, gente. No sul do país, no extremo sul do país, pessoas que não moram na cidade, têm uma internet complicadíssima, e, no entanto, elas têm grupos e elas falam com pessoas do Brasil, do seu estado, do Brasil inteiro e de outros países. E as pessoas respeitam essas pessoas. É impressionante como, dentro do processo da limpeza hepática, os grupos se reúnem e as pessoas se respeitam. Eu acompanho algumas pessoas há 2 anos, 2 anos e meio, aqui. E essas pessoas, a gente vê o quanto elas evoluíram. Me permita falar o teu nome, Francisca. Ela tinha dificuldade, era acanhada. A Francisca é uma DM nossa. Ela era muito acanhada. Aí eu disse assim, puxa vida, vamos auxiliar. Eu tive algumas conversas com ela. Resultado, hoje, ela deve ter 3 ou 4 grupos. O dia inteiro ela conversa 1, 2, 3, entra 3, 4 vezes por dia. E tem a segurança, entra com autoridade. É maravilhoso ver isso nas pessoas. Como elas crescem na saúde, intelectualmente, passam a ser mais inteligentes em todo esse processo. Essa é a descoberta. Esse é o milagre que acontece. Você quer o milagre? É o que a gente pode oferecer. É esse milagre de se encontrar com outras pessoas que pensam e fazem o bem para outras pessoas. Então, eu queria assim, quem quiser mostrar seu rosto no vídeo e tiver vontade de aparecer aqui conosco na tela, assim como já foi o Claudinei, corajoso também, se colocou aqui à frente, contou a sua experiência.
pode abrir o seu microfone ou levantar a mão e dizer: eu quero conversar sobre a minha experiência com o Eu gostaria de falar com a Cleonice. Cleonice, você está aí, Cleonice? Se a Cleonice abrir o microfone, eu consigo localizar ela aqui no meio dessas quase 100 pessoas. Olha que sotaque de baianidade mais gostoso a Cleonice tem. Cleonice, você está aí? Eu não vi aqui. Abre o microfone. Eu vi assim. Eu estou assim. Opa, que coisa boa. Olha que sotaque maravilhoso. Eu estou desarrumada aqui, estou feia. Por isso que eu não abri. Mas hoje não é dia de festa, não, rapaz. Ninguém está casando aqui, não. Abre esse microfone, abre esse vídeo e vamos curtir. Ainda estou de touca ainda. Cleonice, como é que é a tua vida como administradora de grupos? Como é que é? Você teve que fazer uma faculdade? O que aconteceu para mudar a tua vida também, Cleonice? Você que é uma avó muito bonita, é uma avó bonitona, gente. E ficou cada vez mais bonita fazendo a limpeza hepática. Foi isso mesmo, não foi? Foi, sim. Eu me dou muito bem, né, com os grupos, graças a Deus. Estou com 8 grupos. E são as pessoas maravilhosas do meu grupo, não tenho que falar de ninguém. São as pessoas muito respeitadoras, né? E assim, eu só tenho que dizer, né, que foi tudo de bom na minha vida, né? Essa limpeza. E não precisei fazer faculdade nenhuma para administrar os grupos com o tempo, né? Todos os dias você está aprendendo, né, Cleonice? Cada dia a gente vai aprendendo, né? É verdade. Que bom isso. Assim, logo quando eu entrei, né, que minha DM foi até Marina e tudo, aí foi que Brasão me botou para administrar o grupo, eu nem queria. Eu digo, Brasão, eu não sei nada, como é que eu vou administrar? A Marina que mora no interior do Pará, não é isso? Atualmente? E ela vai estar indo para a Inglaterra. Sim, a Marina, gente, olha aí. Uma pessoa se conecta a outra e vai embora. E as pessoas se encontram, se amam, se apaixonam um pelas outras. Eu sou um apaixonado por esses grupos. Eu gosto muito. Quando eu falo, eu me emociono em falar com a Cleonice, pelo sotaque, pela aproximação que a gente tem, pelo crescimento que a gente vê nela, pelo trabalho que ela faz e faz as outras pessoas também crescer. Gente, é uma doação de algum tempo que você tem, que as pessoas agradecem tanto, porque nem mesmo, muitas vezes, na família, ela não tem esse amor, ela não tem esse abraço social. E ela encontra na Cleonice o diferencial. É por isso que os grupos são tão unidos assim. Não é isso, Cleonice?